Ciro Nogueira não me representa, nem a mim, nem ao povo que ele finge escutar. É um político da elite, criado nos bastidores do poder, que nunca moveu um dedo pelo Brasil real. Ele representa interesses, não necessidades, negocia cargos, não projetos do futuro. Enquanto o país sangra, ele articula, mas não é em nosso nome. O Brasil precisa de representantes, não de herdeiros do poder. E Ciro só representa o que a política tem de mais velho, mais cínico e mais distante do povo. E você, vai continuar votando no Ciro Nogueira? O Centrão e a extrema-direita se uniram para derrubar o decreto do IOF do presidente Lula, que pretendia apenas ajustar operações financeiras feitas no exterior. Muita gente cega com a ideologia política defendeu os deputados e senadores em uma atitude que foi tomada por eles apenas para proteger os ricos e poderosos desse país, não o povo. E quando é assim, quando os deputados sentem que não importa o que eles façam, as decisões só vão ser avaliadas sob a ótica da esquerda e da direita, eles se sentem confortáveis para decisões cada vez mais absurdas, como a de aumentar o número de deputados de 513 para 531, gerando um gasto em cascata de mais de 90 milhões de reais. E como é que alguém defende um Congresso que, se, por um lado, derruba medidas que pretendiam cortar gastos e aumentar a arrecadação, e, por outro, abre um rombo futuro desse tamanho nas contas públicas? Como pode isso? O eleitor não pode mais ficar parado diante do pior Congresso de todos os tempos. Não importa a questão ideológica, tem que acordar. Importa é o quanto esses congressistas deram as costas para o povo de vez. São inimigos do povo, sim, e a gente precisa levantar a nossa voz. Ilegalmente, o Congresso Nacional derrubou ontem uma medida do governo Lula que aumentava as alíquotas do IOF, que é o Imposto sobre Movimentações Financeiras. Esse decreto do Lula pegaria principalmente as pessoas mais ricas. O objetivo era aumentar a arrecadação para não precisar cortar verbas de investimentos públicos, ou seja, de investimentos para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Mas deputados e senadores direitistas e de centro sabotaram o governo e derrubaram uma medida que o governo tem direito de fazer, e o Congresso não tem o direito de derrubar. Por isso, uma das opções do governo Lula é procurar a justiça para anular a medida ilegal tomada pelo Congresso Nacional. Acontece que já é péssima a relação entre o governo e esse Congresso, formado majoritariamente por conservadores direitistas que não querem que o governo Lula dê certo. Muito pelo contrário, querem sangrar o governo, sabotar o governo. E entrar na justiça pode piorar ainda mais essa situação. Se você fosse o Lula, entraria na justiça para derrubar a decisão absolutamente ilegal do Congresso e comprar uma briga com esses parlamentares? Situação difícil, né? O que você faria? Escreve aqui nos comentários. Um motorista que hoje ganha R$ 3.650, que paga por mês R$ 81 de imposto de renda, porque é contado na fonte, em 2026, esse motorista vai pagar zero de imposto de renda. E ele vai ter uma economia no ano de R$ 1.058. A tributação de uma professora, hoje ela ganha R$ 4.867. Ela paga por mês R$ 305 de imposto de renda. A partir do ano que vem, ela vai simplesmente pagar zero. Ela vai ter uma economia de R$ 3.970 por ano. A tributação de um profissional autônomo, ele tem um rendimento de R$ 5.450. Hoje ele paga R$ 447 de imposto de renda. Ele vai pagar por mês, a partir de 2026, ao invés de R$ 447, R$ 180. Ele vai ter uma economia de R$ 3.202. E a tributação de uma enfermeira, que ganha R$ 6.260, e ela paga R$ 670 de imposto de renda, ela vai ter que pagar R$ 530, vai ter uma economia por ano de R$ 1.822. É isso que nós estamos fazendo. Estamos pedindo aos brasileiros que ganham mais, pessoa que ganha milhões e milhões e que muitas vezes encontra um jeito de não pagar imposto de renda, nós estamos dizendo para eles, gente, vamos elevar o patamar de vida do povo brasileiro. Vamos dar uma chance aos que não comem comer. Vamos dar uma chance aos que não estudam estudar. Vamos dar uma chance para aqueles que não têm o direito de ser feliz, voltarem a ser felizes. O Lula vai ser o presidente. Podem prestar atenção, turma do PL. Na história que mais vai reduzir imposto no Brasil para o povo trabalhador. Vocês sabem o que aconteceu nos 4 anos de governo Bolsonaro? E no Temer? A partir de R$ 1.903, todo trabalhador tinha que pagar imposto de renda. Eles não reajustavam nem pela inflação. Hipócritas! Isso é mentira! O que é que o Lula já fez? Hoje, nós vamos votar inclusive daqui a pouco esse tema. Quem ganha 2 salários mínimos já está isento. R$ 3.036 já está isento. E nós vamos aprovar isenção até 5 mil. E vai ter redução entre 5 e 7 mil reais. Sabe quantos por cento isso significa do Brasil? 92% dos trabalhadores que vão ter redução de imposto pela coragem do presidente Lula. Lula, pergunta ao Congresso que está aí,
Onde que o governo tem que cortar gastos? Porque eles não querem cobrar dos ricos. Eles não querem cortar os privilégios deles. Onde o Congresso Nacional Brasileiro quer que o governo corte gastos? Explica aí, deputados e senadores, onde vocês acham que o governo tem que cortar gastos? É sabido que o governo Lula tem uma dificuldade imensa em se comunicar com o povo. Não sei se ele se sente amarrado, mas era a hora agora do Lula ir à luta, no corpo a corpo, mostrar para a população o que está acontecendo, aproveitar o horário que ele tem de rádio e televisão, na internet, e mostrar o que o Congresso está fazendo com ele, amordaçando o Lula e também prejudicando o governo, ou seja, prejudicando a população mais carente que precisa desse governo. Mas, já que o Lula tem dificuldade de se comunicar e resiste a isso, me dá essa impressão, porque outro dia ele falou que o Trump deveria sair das redes e governar para o país dele. Não que Lula não esteja certo, é isso mesmo, mas mostra que ele continua com uma resistência em dominar as redes e fazer das redes um meio de comunicação com o seu povo. Isso me assusta. Então, se o governo não faz, nós vamos fazer. O Lula precisa de vocês, plantonistas. O Plantão Brasil precisa de vocês, plantonistas. O povo mais carente precisa de vocês. O Brasil precisa de vocês. Então vamos encampar essas 3 hashtags o tempo todo, pessoal, na internet, em qualquer rede social, seja desses elementos aí que estão prejudicando o nosso país, porque são eles que pautam para a Câmara dos Deputados e para o Senado, são esses 2 aí que pautam, seja nas redes deles ou não. É copia e cola. Hashtag Hugo Mota, inimigo do povo. Vejam, é tudo junto. Mota com 2 T's. Alcolumbre, inimigo do povo. E Congresso, inimigo do povo. É copia e cola. Pessoal, em todas as redes sociais, aonde vocês estiverem, façam esse comentário. E de preferência, vamos até os deputados de direita mostrar o que nós estamos pensando. Principalmente esses 2 aí, que pensam que são donos do Brasil. Graças ao Bolsonaro, que não trabalhava e deixou o orçamento secreto na mão desses pulhas para que eles fizessem o que bem entendessem com o Brasil. E hoje o cenário é catastrófico porque o dinheiro que é repassado para eles levam e elegem prefeitos em suas cidades, eles elegem políticos de direita, políticos que vão prejudicar o próprio povo. Eles governam para Faria Lima, eles governam para os poderosos, eles governam para os donos do Brasil, eles governam para a minoria da população. E nós estamos aqui sofrendo as consequências do mau caratismo desses 2 sujeitos. Esse cara quer cortar seu benefício, tirar a vaga do seu filho na escola, quer tirar sua vaga no posto de saúde. Pois é, Nicolás Ferreira e seus amiguinhos no Congresso acabaram de derrubar uma medida do presidente Lula para manter os benefícios sociais para a população mais pobre continuar sobrevivendo. É a tal da proposta do IOF. O que acontece? O presidente Lula mandou a proposta para o governo para que a gente consiga manter o pagamento do Bolsa Família, manter o pagamento da saúde e da educação no Brasil para a população mais pobre, enquanto ia sim taxar gente milionária, gente que aplica em fundos imobiliários, gente que aplica no agronegócio e que não paga 1 centavo de imposto de renda nessa aplicação. Pois é, esse pessoal aí ficou bravinho e os seus representantes, né? Os representantes dos ricos no Congresso, que é o Nicolás Ferreira e sua turma, foi lá, protegeu eles e tá querendo tirar os seus benefícios para proteger gente que tem muito dinheiro. O presidente Lula tá na batalha pelos brasileiros. Tá lutando por um Brasil mais justo, enquanto essa canalhada do Congresso, essa direita nojenta, tá tentando fazer o povo brasileiro morrer de fome. Gente, compartilha essa notícia. Se não me segue, segue aí pra acompanhar mais notícias e vamos divulgar a verdade. Vamos acabar com esses deputados de direita. Nunca mais vão ser eleitos. Compartilha, mostra a carinha deles aí, pelo Brasil todo saber quem que quer que você passe fome, perca saúde e educação, enquanto milionários ganham dinheiro e não pagam imposto nenhum. A omissão, para não dizer covardia, da Procuradoria-Geral da República em denunciar os núcleos político e financeiro envolvidos na trama golpista de Jair Bolsonaro segue custando caro para o país. Isso porque esse núcleo golpista já se tocou, a direita brasileira já se tocou que pelo voto eles não votam no poder. Tanto que se eles tivessem a certeza absoluta que eles conseguiriam emplacar o seu projeto de poder, não estariam aí o tempo todo sabotando o país, criando pautas bombas e invadindo a competência dos poderes, como no golpe que eles deram ontem, mandando recados para os demais poderes, para o judiciário e para o poder executivo, invadindo as competências do executivo ao querer derrubar um decreto de lei do presidente que fala sobre alíquotas de impostos, coisa que é prerrogativa do poder executivo e eles não têm direito de se meter nisso, e agora, na maior cara de pau, estão indo a público fazer ameaças, como fez aí o Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil do Bolsonaro e chefe do PP do Arthur Lira, indo até o site UOL e ameaçando, dizendo que se o Lula for até o STF derrubar a inconstitucionalidade que eles aprovaram ontem, vai ser ruim para o país. Como assim ruim para o país?
ruim para o país é aceitar as chantagens que o Congresso Nacional e o mercado financeiro que está por trás dessa gente vem fazendo contra o país para tentar forçar o projeto que perdeu se prevalecer no país, como eles fizeram lá no governo da Dilma, e a gente viu no que deu. O Lula não vai cair nessa não. Então vocês, se vocês querem cortar, tirar, acabar com o SUS, acabar com Minha Casa Minha Vida, querem acabar com Bolsa Família, querem acabar com a aposentadoria, com o aumento real do salário mínimo, que vocês tenham coragem, Ciro Nogueira, Guinho Mota e tantos outros comparsas, e venham a público e apresentem projetos para acabar com isso, fazendo com que o brasileiro ganhe menos. Afinal, vocês já dominaram até o Banco Central que vocês entregaram na mão dos banqueiros durante o governo Bolsonaro, e não adianta o Lula indicar as pessoas que chegam lá, vocês cooptam e o cara fica aumentando juros, e a desculpa eles nem disfarçam, que é para frear o crescimento da economia do Brasil. Leia-se, fazer com que o desemprego retorne para o país nos níveis dessa gente. Agora, você acha que alguém está preocupado em melhorar a vida do povo, querendo aumentar o desemprego, querendo fazer com que a economia cresça mais do que devia? Porque se crescendo, eles já estão dando um jeito de passar a mão em todo o orçamento, imagina se não crescer. Aí que o dinheiro não dá conta de pagar as contas mesmo. E é isso que essa gente faz. Cria despesa o tempo todo. Aumentaram absurdamente as emendas parlamentares e de modo impositivo. Antes, os governos não eram obrigados a pagar as emendas e elas eram em torno de 4 milhões de reais por deputado. Eles subiram as obrigatórias para 38, ou seja, quase 10 vezes mais e corrigido acima da inflação todo ano. Pois é, coisa que não é atribuição deles porque invade as competências de outro poder, que é o poder executivo, ou seja, a presidência, que determina como é que vai ser investido o dinheiro. Deputado, senador não pode criar despesa. Mas você está vendo eles preocupados com isso? Ontem eles acabaram, inclusive, de criar mais quase 50 vagas de deputados no Brasil, entre deputados estaduais e deputados federais. E adivinha quem vai pagar essa conta? Todos nós. Só em salários, mordomias e assessores vai dar uma média 100 milhões de reais todo ano. Fora esse monte de emendas e mordomias e chantagens, que mais deputados, mais chantagem contra o Brasil. Eu pergunto, essa é a prioridade do povo brasileiro? Se perguntar para os brasileiros, você é a favor de aumentar o número dos deputados? O que você acha que o povo brasileiro vai dizer? Mas eles não estão nem aí. Tanto que eles aumentaram também o fundo partidário. Ou seja, eles reclamam que o governo não tem responsabilidade fiscal e aumenta mais dinheiro para os partidos dele, que não tem fiscalização direito, que faz o que quer, o dinheiro some, fica por isso mesmo. Pois é essa gente que está aí querendo bancar de moralista, falar que o governo tem que saber gastar, que o governo está gastando muito com o BPC, mas quando o Haddad apresentou um projeto para acabar com a farra do BPC, que foi montada lá no governo Bolsonaro, com os dedinhos da Michele Bolsonaro, eles brecaram. Assim como eles brecaram quando o governo Lula entrou para acabar com o PERSE, que é um programa que foi feito lá na pandemia, quando o setor de eventos estava paralisado, para esse setor não ser prejudicado. Mas a pandemia já faz 4 anos, e por que a gente está dando isenção de imposto pra gente como esse daqui, ó, o Gustavo Lima, amiguinho deles, que tá fugido lá pros Estados Unidos pra não ter que responder pelo seu envolvimento na jogatina online, nos cassinos. Aliás, o amiguinho dele que tá aqui em cima, o Ciro Nogueira, também é amiguinho aí próximo da turma da jogatina, tanto que na CPI das bets pediram pra ele ser excluído entre os titulares porque descobriram o nível de amizade dele com um dos principais donos da jogatina no Brasil. Pois é, o sujeito amiguinho da jogatina jogando com o Brasil, contra o Brasil, pra ficar garantindo que a jogatina não precise pagar impostos direito no Brasil. Pois é esse o tipo de gente que você ganha quando você vota na direita. Gente que não está nem aí de manter o povo eternamente na pobreza para garantir mordomias para ricos. Afinal, eles estão garantindo isenções para os ricos, não para os ricos que produzem, que têm empresas, que geram empregos e oportunidades, que apostam no Brasil, mas para rico que tira dinheiro daqui. Esse negócio da IOF, Imposto sobre Operação Financeira, que ele tenta falar que é você que paga, você nunca mexeu nisso. É para quem manda dinheiro para fora, quem compra dólar lá fora, para quem vive passeando no exterior porque não quer passear no Brasil. Porque você lembra, o Paulo Guedes da turma dele dizia que o brasileiro tinha que passear lá na terra do Roberto Carlos, mas eles não. Ele tinha que ir para Disney, ele tinha que ir para Europa, porque ele é melhor que os outros. E você que sustenta essa conta toda, vai continuar aceitando quieta essa turma da direita, tratando você como um Zé Ninguém, como os malucos, como diz o Bolsonaro, que além de serem passados para trás, ainda vai lá, ainda manda pix, passa necessidade em casa para ver o Brasil afundar na mão dessa gente? Porque não se esqueça, na mão deles a economia do Brasil foi pro buraco. Eles estavam transformando o Brasil num enorme fazendão e eles não estão nem aí. Lembra o que eles fizeram lá na época da Dilma Rousseff? Perderam a eleição e, como sabiam que não iam ganhar mais nenhuma, começaram a desestabilizar o Brasil e o resultado foi que geraram 6 milhões de desempregados no Brasil. 6 milhões. Quantos que até hoje não se recuperaram? O seu negócio, muitos negócios faliram porque essa gente não estava nem aí. E eles não estão nem aí, sabe por quê? Porque o deles todo dia 15, dia 30 cai lá, independente deles aparecerem para trabalhar ou não. A maioria deles, inclusive, votou contra o Brasil ontem mais uma vez pela internet, nem aparecer para trabalhar foram. Os caras têm duas férias por ano, uma férias do meio do ano e outra no final do ano, e mesmo assim ainda enforcam uma semana antes
do recesso para poder ficar curtindo o São João. E a gente pagando 46 mil reais por mês só de salário por deputado, eles aumentando a farra e querendo vir na maior cara de pau dizer que é o governo que tem que dar seus pulos para resolver as contas, porque não quer cortar dos pobres, porque não quer cortar serviço de você, dinheiro para educação, como o Tarcísio fez aqui no estado de São Paulo, aprovando cortes de 11,3 bilhões na educação do seu filho. E aí quando você compromete a educação, o que acontece? Você sabe muito bem. Aliás, São Paulo já está experimentando. A USP, que era uma das 100 maiores universidades do mundo, caiu de posição já na mão do Tarcísio. A violência está tomando conta do estado de São Paulo e devagarinho o estado de São Paulo vai virando a realidade do Rio de Janeiro, com o crime organizado, numa situação meio esquisita, com as forças policiais e o povo no meio do tiroteio pagando a conta e com medo. E você, o que pensa a respeito? Você vai continuar quieto, vendo esse centrão e esse bolsonarismo conspirar contra o Brasil o tempo todo, só porque você não gosta do Lula? Porque é você que está pagando a conta, cara. Imagina se esses caras voltam no poder de novo, o que essa gente vai fazer? Eles vão terminar de liquidar aquilo que eles não conseguiram liquidar durante o governo Bolsonaro. Eles não estão escondendo mais. Já falam em congelar o salário mínimo durante 6 anos. Falam também em cortar a aposentadoria pela metade, acabar com o SUS, ou seja, você reclama do SUS, imagina se você ficar doente e for como nos Estados Unidos, que só quem tem dinheiro para pagar consulta consegue ser atendido e você ficar de fora. Porque é isso que essa gente quer. Um país que cobre, continue cobrando cada vez mais impostos, mas vai para ir direto pro bolso dos ricos. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e dá uma olhada nesses rostos. Nenhum aqui está preocupado com o Brasil. Todos curtindo em Nova York com o nosso dinheiro para conspirar contra o nosso povo. O bicho mais sem vergonha que existe na face da terra, sabe o que é? É o tal do pobre de direita. Pode prestar atenção. Eles criticam todos os benefícios que o presidente Lula criou para ajudar o povo, mas são os primeiros da fila para usufruir. Quem aí não conhece o pobre de direita que chama o Bolsa Família de programa para vagabundo? Pode abrir a carteira dele, que o cartãozinho amarelo do programa tá lá, porque ele também recebe. Não abre mão, deveria abrir mão, já que critica. Presidente Lula anunciou crédito para reformar casas de quem precisa. Sabe quem vai reformar primeiro? O pobre de direita. Sabe quem é que vai pegar o crédito que o presidente Lula anunciou para comprar moto para quem trabalha entregando alimento? O filho do pobre de direita. Sabe quem está na Universidade Federal? Quem pega remédio na farmácia popular, quem usa as UPAs, o SAMU, o Mais Médico. Sabe quem limpou o nome com Desenrola Brasil? E sabe o filho de quem está recebendo o pé de meia? Do pobre de direita que está nas redes sociais criticando as políticas públicas e os programas que Lula sempre criou e vai continuar criando para ajudar o povo que mais precisa. E sabe quem ele defende? O pobre de direita defende o quê? Defende os políticos que estão lá para tirar os nossos direitos e defender os interesses dos ricos. Porque os ricos, né, podem pegar empréstimo do BNDES, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, como o rei do ovo fez, e como tantos outros reis da elite brasileira sempre fizeram. E eles criticam quando Lula dá crédito ao pobre, ao trabalhador. Vocês, pobres de direita, são um problema desse país, não os ricos. Enquanto houver pobre de direita nesse país, ele não vai para frente. Essa é a verdade. Fala, Cleitinho! Rapaz, cadê o Nicolas? Pra agora fazer um vídeo mesmo daqueles mesmo, sabe? Pra pegar o hype, olha. Senado, mas que foi o Senado e a Câmara dos Deputados, tudo no mesmo dia. Senado aprova aumento no número de deputados federais para 531. Isso aqui foi tudo no mesmo dia, viu? Você já viu Bolsonaro, Cleitinho, Nicolas. Vocês já viram essa galera toda aí reclamando. Inclusive tem um aqui, ó. Aqui é o Flávio, né? Flávio Bolsonaro. Oxe, Magno Malta. Cadê essa galera, menino? Pra reclamar nas redes sociais, fazer live, colocar nos stories, entendeu? 18 deputados a mais. E essa conta fecha pra nós, brasileiros. Auxílio paletó, auxílio gravata, auxílio moradia. Tudo vai cair aqui, ó, no lombo do trabalhador, nas costas do trabalho. Ah, e o INSS. Ah, e o café. Ah, e o feijão. E o preço da gasolina. Cadê o prefeito de Sola? Cadê essa galera toda mesmo, hein? Cadê, rapaz? Ah, com certeza, né? O Mala, que gosta de alugar trio elétrico, né? Vai alugar um trio, colocar lá na Paulista, né? Pra reivindicar isso aí, pra diminuir o número, né? Dos nossos campeões aqui, né? O número dos campeões. Ou será que não?